Vão entrando na nossa live. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Você e eu devemos namorar. Era assim, ficamos fortes. Quando se aprende a amar, faz consciência. Quando se aprende a amar, o mundo faz consciência. Boa noite, seus lindos! Como vocês estão? Passaram bem hoje? Eu acabei de fazer uma peripécia incrível aqui na cozinha, mas depois eu tiro uma foto e conto para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre consciência. Boa noite, vão chegando, vão se ajeitando aí no sofá, que o papo hoje é fervido. Não consegui repostar todas as perguntas que eu tive na caixinha de perguntas, mas estão todas aqui para eu ajudar vocês de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais bacana, sobre a comunicação do corpo-mente, sobre o que os sintomas querem nos informar a partir dessa comunicação sutil, né? Que são sinais e que se a gente aprende, o Renato Russo fala, né? Quando a gente aprende a amar, se a gente aprende a decodificar esses sinais, a gente ganha poder, responsabilidade e consegue mudar. Ah, tá, já falo isso, Fê. A gente consegue mudar, sim, a nossa realidade, o nosso destino, tá bem? Então, vamos lá. Vou começar falando sobre corpo fala. Existem muitas perguntas sobre sintomas. Vou começar bem devagarzinho, tá bom? Então, o que eu comecei falando hoje no direct foi sobre como a nossa mente é habilidosa a classificar situações como boas, como ruins, como bonitas, feias, como agradável, desagradável. Então, tudo isso, quem classifica é a nossa mente, é o nosso cérebro. Porém, essa classificação, ela está intimamente relacionada com algo que já aconteceu na nossa história, na nossa biografia. Então, a nossa mente, ela está acostumada a repetir alguma coisa que a gente já passou, já vivenciou, e aí cria o que a gente chama de memória ativa, e aí a gente replica essa mesma situação, mesmo que inconscientemente, tá? Então, esse armazenador de informações, que é a nossa amígdala cerebral, um trem desse tamaninho ali nas têmporas, faz com que a gente sempre replique as mesmas situações, mesmo quando, as mesmas historinhas, mesmo que a situação mude, né? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, as lives tiveram todo um cuidado cronológico para que vocês consigam prestar atenção no momento presente. Nossa, mas isso já aconteceu comigo no passado. Ok, mas foi passado. E como vocês podem elaborar e lidar com esses problemas no momento presente, no agora. É difícil, requer treino, requer prática. Quanto mais vocês treinam, melhor vocês ficam, tá bom? Então, a nossa mente, ela sempre dá esse significado, ela adora fazer isso, né? Agora, o quão mais neutro a gente fica nas situações da vida, nos sintomas, naquilo que a nossa vida está comunicando que não é muito bacana,
quanto mais neutro, mais presente, melhor. A gente lida melhor com as situações, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta foi sobre fibromialgia, né? E a minha resposta lá no direct, eu vou responder aqui novamente, foi sobre relacionamentos. O que dói de verdade numa mulher quando ela tem um diagnóstico de fibromialgia? Gente, tem até vizinha minha aqui, Carolzinha, um beijo. Então, assim, uma vez vizinha, sempre vizinha. Então, é assim, a mulher que tem fibromialgia, ela sempre fala, nossa, dói do couro cabeludo até o dedão do pé. Meu Deus, eu tenho a sensação que dói tudo. Dói por dentro, dói as células, dói os ossos, dói tudo. E eu sempre comento, mas o que será que de fato está dolorido no seu ambiente para que você sinta tanta dor no seu corpo? Vamos mostrar para a vovó. Então, vou falar das vovós, né? As vovós, elas têm muitos ganhos, né, com as dores delas, né? Quando dói, elas chamam atenção e aí os netos vão lá visitá-la. Então, né, toda dor tem um ganho, nem que seja inconsciente, tá? Então, quando vem uma mulher jovem, né, de uns 40 anos, jovem, assim, com diagnóstico de fibromialgia, a minha pergunta é: o que no seu relacionamento está tão dolorido? E vou falar a verdade. Mas mais de 90% sabe o que é. Elas ficam assim. Ai, tem alguma coisa no relacionamento de casal. Verdade, briguei com a minha mãe. Ah, tem alguma coisa esquisita mesmo. É assim, né? Elas percebem. E aí o corpo fica ali gritando, né? Socorro, pelo amor de Deus, muda isso, decida, né? Falta um movimento um pouco de, que eu vou falar das emoções hoje, né? Da energia da raiva, para que a pessoa de repente possa se livrar da dor. Então, eu vou contar o caso aqui de uma querida que eu atendi, ela virou minha parceiraça, né? Uma pessoa que virou muito minha amiga. Ela começou o tratamento comigo de Body Talk por causa das dores, né? Logo nas primeiras sessões eu sempre pergunto, faço uma pesquisa rápida, né, de como é o relacionamento dela com os pais dela, com o marido, e não, tá tudo bem, tá tudo bem. E o que a sessão de Body Talk revelou e o que é a revelação do Body Talk? Não é nada de outro mundo, né? O nosso corpo ele tem essa habilidade de armazenar e comunicar através do protocolo do Body Talk e através do biofeedback muscular que tão sabiamente o desenvolvedor da técnica, Dr. John, nos presenteou. Então, lá no meio da sessão, quando eu fiz o teste muscular e isso foi revelado, uau! Você tem uma memória ativa de um relacionamento de casal da sua infância. E na hora que eu falei isso, imediatamente ela começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Na hora ela lembrou da pessoa, né? Se emocionou muito e me falou: Beatriz, eu nunca esqueci o fulano, mesmo. Ele realmente é o amor da minha vida. Resumo da história dessa cliente. Ela fez pouquíssimas sessões e ela virou muito parceira. Porque, na verdade, o relacionamento de casal dela estava tão desgastado, mas ela tinha uma filhinha. Então, ela fazia de tudo para manter o relacionamento de casal. Mas nem o marido queria mais, mas ela fazia de tudo em prol da criança para manter o relacionamento de casal. Quando ela viu o vínculo dela lá atrás, com esse amor oculto, né, escondido, ela abriu o jogo para o marido e eles resolveram realmente seguir cada um a sua vida. Resumo da ópera, né? A fibromialgia pôde descansar, pôde ir para outro lugar, né? Então, esse é um caso que eu atendi, tá bom? Então, como é sistêmico, pode ser qualquer coisa, né? Mas nesse caso, era uma memória ativa, uma saudade. É claro que tem algumas questões bioquímicas, é claro que tem algumas questões musculares, ósseas, que também o Body Talk, ele promove esse equilíbrio energético do corpo-mente. Maravilha, tá? Mas esse caso tinha uma questão bem séria nos relacionamentos e a fibromialgia pode descansar, né? É muito interessante isso, tá bom? Então eu sempre falo,
O importante, assim, é manter o foco atencional no momento presente. Para quê? Para que a gente consiga olhar para os nossos relacionamentos e falar: será que tá bom? Será que se eu fingir para minha filha que meu relacionamento tá bacana, será que isso vai ser realmente verdadeiro para mim? Será que eu tô fazendo bem para minha filha? Comunicando ela, mesmo que seja a partir de gestos, a partir, né, da minha dor, a partir de brigas dentro de casa, que eu tô com o meu marido só para agradar ela, porque a criança ela percebe, né? É um radarzinho ligado a 100 por hora, né? Então, é saudável, será? Essa comunicação inconsciente do tipo, eu vou ter dor pelo seu, né, bem-estar. Que bem-estar é esse que a gente acha que está fazendo para as crianças, né? Porque a criança percebe quando a mamãe não está com bem-estar, né? Tá bom? Então reflitam sempre sobre isso, da importância de ficar no momento presente, para que a gente tenha mais clareza do que está acontecendo à nossa volta. Isso ajuda bastante, tá? Aí eu fiz outra enquete, né? Se você vê os sintomas como algo negativo, ele, como a nossa mente, ela está habituadíssima a classificar como bom e ruim. Se você sempre vê o sintoma como algo negativo, pode ter certeza. É porque é física quântica, né? É energia. Aquilo que você foca, cresce, aumenta. Então, se você tem dor de cabeça toda vez que vai chegando quinta-feira, porque você não vê a hora de chegar ao final de semana. E aí a sua mente ela vai realmente cansando, porque tem essa conversa interna, né? Que é aquilo que eu chamo de voz do coração. Tô cansado, não vejo a hora de cestar, que insuportável. Meu Deus, eu não aguento isso. Ai, então toda a vida que eu foco no meu sintoma, realmente ele toma uma proporção absurda, tá? A questão, o convite que eu faço para vocês é que vocês tenham um outro olhar por um outro prisma, no sentido de meu corpo está me comunicando alguma coisa. Eu estou de saco cheio toda quinta-feira, porque eu não aguento mais é, trabalhar aqui. Será que eu não posso pedir as contas? Será que eu não posso mudar de área? Né? Então, o convite é para que vocês percebam os sintomas, olhe a sua volta e veja de repente o que ele está comunicando, porque ele está claramente falando algo. Então, esse exemplo do sextou, ele é tão comum. Acontecia comigo, né? Quando eu fazia audiometria. Vocês sabem já da minha história, né? Eu detestava, eu não via a hora de chegar. Meu Deus, chegava quarta-feira eu já estava assim, arrasada, acabada, né? Então, hoje não. Hoje eu atendo, sábado, vou feliz, adoro, tá bom? É uma diversão para mim, né? Então, é olhar o sintoma por um outro prisma, de uma outra versão, né? Não olhá-lo como um inimigo e nem anestesiar-se. Não estou falando para não usar remédio, mas o remédio é anestesia, para que você consiga solucionar o seu problema. E ele não soluciona o seu problema. Então, anestesiar-se do problema faz com que você adie aquilo que você tem que resolver hoje. E o que vale é hoje. Só que se você não resolve hoje, isso vira uma bola de neve, aí aquilo que era simples fica mais difícil. Outro recadinho aqui que uma pessoa me mandou no direct, tá? Que ela não consegue se controlar, ela não consegue controlar a crise de birra do filho, ela não consegue se controlar, ela se descontrola. Beleza, mas o que ela pode às vezes controlar na sua vida e também não faz? Esse que é o ponto. As pessoas às vezes focam no macro. Nossa, tal coisa tá ruim, tal coisa tá insuportável, tal coisa é horrível, tal coisa é isso. Beleza, mas e o que eu posso controlar e eu também não controlo? O que eu posso fazer também por mim, pelo meu filho, e eu também não faço? Eu transfiro responsabilidades. Eu estudo diversas técnicas orientais e, né, neurociências, né, tudo comprova que assim, o controle que nós temos da nossa vida é realmente assim muito pequeno. Mas é justamente nesse pequeno que nós temos que atuar, nessa parte pequenininha que a gente tem que entrar em ação. Senão tudo é justificativa para não fazer aquilo que a gente deve fazer por nós.
A minha professora, ela diz algo bíblico, né? E é incrível, que diz assim, vigiar e orar. É exatamente isso, vigia a si mesmo, vigia a sua volta e é essa, né? Porque, na verdade, é a única coisa que a gente pode fazer por nós. O que está no nosso controle. O que não está, a gente tem que agradecer, rezar, pedir a Deus, pedir ajuda pro terapeuta, tá bom? Mas muitas das coisas, assim, que a gente também pode fazer, a gente não faz. E transfere responsabilidade para os outros. Da nossa infelicidade, de uma série de coisas. Isso é bem ruim. E o bate-papo hoje vai girar em torno de terapia sistêmica, né? Então, qual é a diferença da terapia sistêmica, da medicina integrativa, para a medicina cartesiana, para a terapia que vê só o pedaço, tá? Então, a diferença é básica. O que é sistêmico, ponto. Né? É sistêmico. Sistêmico vem de enxergar o todo. Então, uma questão, por exemplo, tem muita mãe me perguntando no direct a mesma pergunta. Meu filho tem tosse, né? A tosse, pela medicina chinesa, ela pode ter uma relação direta com sentir-se sufocado, com presença de líquido onde deveria ter apenas ar, né? Na via aérea só deve ter ar. Mas quando acumula muco, pode ser uma relação não resolvida sobre o luto, por exemplo. Um luto muito prolongado. Aí fica no sistema familiar, fica na criança e a criança está sempre encatarrada. Pode ser isso, mas pode ser também uma questão intestinal, da microbioma intestinal. Pode ser alergia de algum alimento. É sistêmico. Então, a terapia sistêmica, a medicina integrativa, ela não olha para tosse. Ela não olha para o pulmão. Ela não olha para o problema do nariz. Ela olha para tudo, né? Eu que atendo muita criança com diagnóstico de autismo, é tudo, né? É bacana, porque aí você tem que, né, fazer uma dieta nutricional. Muitos deles são alérgicos. Eles são irritados. Então, assim, não dá para ter um parâmetro do que melhora, quando melhora, porque realmente é sistêmico. O olhar sistêmico faz com que vocês tenham muito mais clareza das causas dos problemas, das doenças, dos sintomas, dos problemas de relacionamento. Faz com que vocês aprendam a interpretar essa comunicação invisível, sutil. E aí você ganha poder e responsabilidade daquilo que você pode mudar. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui clássico sobre cirurgia bariátrica. As pessoas acham que tirar um pedaço do estômago vai resolver a questão da obesidade. Se não trabalhar mentalmente uma reeducação alimentar, e isso é batido, né? Todo mundo fala, mas ninguém faz, né? Dificilmente quem faz, né? Se não for feito um trabalho mental mesmo, de reorganização, sabe? E desligando assim os neurônios responsáveis pela gula. E aí e ligando outros hábitos, né? E os hábitos são sistêmicos, né? Tem uma relação direta com o ambiente. A pessoa vai operar o estômago, que é o pedaço, e vai continuar obesa, né? Então é o que os médicos falam, né? A mente continua gorda. Então, o convite que eu faço é: qual é a importância desse olhar sistêmico sempre? Porque nós somos corpo, somos mente, somos ambiente, somos energia. E tudo isso está conectado uma coisa com a outra. Tá bom, queridos? Essa é a visão sistêmica. Escreva aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Bem, eu vou falando aqui, tá? Teve uma outra pessoa que falou sobre a pele, né? A pele é o nosso maior órgão, é o que está em contato com o nosso ambiente. E essa pessoa que escreveu isso, ela está tão consciente, tão atenta com essa visão sistêmica, que ela já fez a associação. Ela escreveu assim para mim: toda vez que eu tenho uma discussão na minha casa, eu fico com a pele empipocada com bolha. Ela já conectou. Então eu escrevi para ela, falei: olha, o que você pode fazer para mudar isso?
Ela falou, olha, eu posso fazer pouca coisa. Eu não posso fazer muita coisa, eu posso fazer pouco. Mas estou percebendo que esse pouco eu também não tenho feito. Mas eu vou começar a fazer. E aí, quem sabe, e aí não é uma melhora, né, instantânea, mas aí quem sabe a pele pode acalmar, pode parar de dar sinais. Então, coceira, confusão, sabe? A pele é o que está em contato com o nosso ambiente, com o nosso corpo, que nos protege do que às vezes a gente quer se proteger. Será que dá pra gente se proteger de tudo? Pensem sobre isso, tá? E deixei aqui duas emoções pra gente falar hoje, porque assunto pra dedé, senão o Instagram acaba comigo, tá bom? Então é o seguinte, vou deixar aqui pra gente conversar sobre a preocupação. Eu até deixei a enquete lá. Preocupação. É bom ter preocupação com a saúde? Escrevam aqui nos comentários para mim. É bom se preocupar com a saúde? Muita gente escreveu que é. Muita gente disse que sim, que é importante se preocupar com a saúde. Mas eu, como sou fonoaudióloga sistêmica, eu sempre gosto de fazer trocadilhos com as palavras, né? Preocupação. A Fer não conseguiu responder, mas diga agora, Fer, você acha que é legal se preocupar com a saúde? A Michelle tá falando que sim, a Fer tá falando que tá na dúvida. Aluna olhar além do sintoma, né? Pré-ocupação. A gente se preocupa de algo que, assim, será que dá pra gente controlar tudo? Quando eu estou preocupada de algo, né? A Carla disse que é que sim, é importante se preocupar. Não, é importante assim se ocupar, sabe? Tem uma grande diferença. Se eu fico ocupar-se é bom, é isso, gostei. Ocupar-se, só ocupar. Sem ter a mente focada no futuro. Ai, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer tudo certinho. Porque aí você fica uma pessoa neurótica, extremamente controladora. Viver o agora. Isso mesmo, né? Então, mas eu não tenho que cuidar da saúde? Sim, focando no agora. O que você tem que fazer agora? Porque aí muita gente quer fazer o que está lá na frente, não tem como fazer o que está lá na frente, né? Tem que fazer o que está agora. Então não é pré-ocupar, é ocupar-se da sua saúde, ter uma alimentação equilibrada, né? E o futuro Deus pertence, né? Mas eu estou fazendo o meu papel aqui agora, ocupar-se com a qualidade de vida. Adorei, Lisa, porque também tem a ver com salutogênese, né? Que é um conceito. Salutogênese é um conceito da antroposofia. É um conceito do psicólogo antroposófico. É um conceito de um psicólogo antroposófico, salutogênese, que é se ocupar daquilo que você da saúde, não da doença, porque tudo é a mente. Lembra lá que eu comecei falando lá no começo da live, né? Que se eu estou preocupada, então eu não vou deixar de fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa eu vou ficar doente. Ah, então eu vi não sei quem falando, nutrólogo especialista, o doutor chique famoso, que se eu começar a comer chia, lembra a época da chia, gente? Meu Deus do céu, que tinha de gente no pronto-socorro com um canal com o esôfago cheio de chia, porque, gente, não existe o alimento milagroso. Existe uma dieta balanceada. Não é o alimento da moda, a coisa da moda. Não, isso não existe, né? Então, se eu começar a comer tentando me controlar, pensando na doença, ferrou. Ferrou. Eu tenho que pensar na saúde, porque um corpo equilibrado só combina com uma mente equilibrada. Então eu tenho que comer bem, tenho que praticar exercício, não sei o quê, focando na saúde, me ocupando na saúde. Ai, eu amo medicamento antroposófico. Eu adoro, né? Aqui em casa nós adoramos. Então é assim. Como chama? Não, preocupar-se com o que te deixa saudável. Isso. Isso, ocupar-se com o que te deixa saudável, não com o que te adoece. Não pensar na carne gorda que te deixa doente, mas Isso. pensar naquilo que te dá saúde. Vem aqui aparecer pro povo, meu Deus.
O homem fica falando por trás das câmeras. Vem aqui falar oi pro meu pessoal. Olá, boa noite a todos. Então, fala. O conceito de salutogênese é um conceito que foca na saúde, não na doença. Então, é você se preocupar com aquilo que te deixa saudável, não com aquilo que te adoece. Um exemplo clássico disso é se a gente está num ambiente fechado, por exemplo, onde tem várias pessoas, numa sala fechada, suponhamos que tenham 100 pessoas e tenham, sei lá, e uma pessoa gripada, e essa transmite o vírus da gripe para 10. Então, o conceito de patogênese preocupa-se em saber por que aquelas 10 adoeceram, né? Quais os fatores que deixaram aquelas 10 pessoas doentes. O conceito de salutogênese preocupa-se em saber por que aquelas outras 90 não adoeceram. O que aquelas 90 tinham que elas não adoeceram? Por que elas não pegaram o vírus? Por que elas têm uma vida saudável em relação a essa doença? É basicamente isso. Então, a salutogênese foca na saúde, não na doença. É isso. Então, muito obrigada, meu doce. Agora pega o carregador para mim, gratidão. Senão vai acabar isso aqui. Então, é assim. A preocupação é uma emoção. É uma emoção que, pela medicina tradicional chinesa, ela carrega a energia junto com os órgãos estômago, baço e o pâncreas. O como a gente pode viver em harmonia sem estar ocupando a cabeça de coisas que a gente não tem controle. Então, preocupar-se demais é um estado patológico da mente. Preocupar-se de menos, aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu. Também não é bacana, não. Tá? É ocupar-se com aquilo que eu tenho controle, com o que eu tenho responsabilidade, com o que eu tenho poder e fazer aquilo que é certo, ponto final. Tá? Então, a preocupação. Então, quando eu tenho problema de estômago, quando a pessoa tem problema no pâncreas, quando tem diabetes, será que a pessoa é muito preocupada? Pode ter certeza, né? Tem até jargões assim que os médicos usam, né? Úlcera nervosa. Gastrite nervosa é a mente extremamente, e os médicos, mesmo cartesianos tradicionais que olham só para o estômago, sabem disso, né? Porque isso é uma verdade. São pessoas extremamente focadas no que vai acontecer, no que aconteceu e tenta controlar o incontrolável. Não dá para controlar o tempo, né? O tempo não dá para controlar de jeito nenhum. Prisão de ventre é outro órgão, é intestino. Intestino eu vou falar amanhã. Só para fazer um suspense, só para todo mundo ficar aqui na live amanhã, tá bom? Então, assim, estômago, baço, pâncreas, tá? Tem uma relação direta com a emoção da preocupação. Uma pessoa extremamente preocupada pode ter certeza, vai ter pepino no estômago. Aí fica aquele negocinho de gesto, né? Aí põe a culpa no quê, gente? Põe culpa na comida. E não que não tenha uma relação com a comida, pode ser que tenha, mas sempre por culpa na comida, na cozinheira, ou na mãe, ou na mulher. E não é isso, né? Não é apenas isso. Tem uma relação também, né, com o que você pensa enquanto você come. Quantos assuntos indigestos? Quantos assuntos indigestos nós temos? Como que a gente fica pensando enquanto tá comendo? É um perigo. É um perigo. Esse não cabe, amor. Esse não cabe. Tem que ser o que tá ali na gaveta. Ai, que medinho de acabar a bateria. Então, assim, essa preocupação, né? Como eu tô agora preocupadinha de vocês ficarem sem mim, de cair, porque eu estou sem bateria, é patológico, é um estado patológico, tá? Se preocupar demais ou se preocupar de menos é patológico. Eu tenho que me ocupar com aquilo que eu tenho controle, com o que eu tenho responsabilidade, né? Aquilo que eu não tenho controle, eu tenho que aceitar e bola para frente. Também deixei para falarmos sobre o medo. O medo é a emoção mais mal traduzida do planeta. Porque eu atendo muitas crianças e vou ter que mudar de lugar por causa de tomada. Vocês ficam aqui comigo, vamos fingir que tá tudo ok, tá tudo bem. Respirem junto comigo, vai ficar um pouco escuro.
Tia Bia vai sentar em outro lugar e vai ficar tudo bem, só pra não cair a live. Acenda essa luzinha, pronto, olha lá, universo, dá tudo certo, né? Então vamos lá. O medo é a emoção mais mal traduzida que eu vejo, porque afinal de contas, as mães, quando a criança chora, as mães têm o hábito de falar assim: ai, tem medo. Acordou de noite, tá com medo. Meu filho é muito medroso. E quando é bebê, né, gente, a criança nem sabe o que é bicho-papão, nem sabe se a mãe tá em casa, se não tá. Mas a criança chora. E a mãe não classifica isso como medo. Ela classifica como? Vocês racham o bico comigo, né? A mãe classifica como? Quando o bebê chora, ai, tá com fome. Ai, ele tá com a fralda suja. Ai, ele quer colo. Ai, ele tá manhoso. Fica classificando a emoção da criança. E o medo é mal traduzido. Por que é mal traduzido? Porque às vezes a criança chora e não é medo, tá? Então, ter medo não é ruim, né? Desde que a mãe entenda que medo faz parte do, segundo a medicina chinesa, que é o que eu vou falar aqui, se relaciona com rins e bexiga. Olha que louco. Rins e bexiga. Órgãos regidos pelo elemento água. Querem coisa mais fluida do que a água. A água, ela vai, né? Quem tem vazamento em casa sabe, né? Meu Deus, nada contém aquele vazamento. A água vai embora, vai embora, né? Então, choro não é sempre medo. E ter medo também não é ruim. É o medo que nos protege da vida. É o que faz com que estejamos aqui vivos. É graças ao medo que a gente olha para os lados antes de atravessar a rua. É graças ao medo que a gente vai para São Paulo e fica de vidro fechado. É graças ao medo que a gente se protege, né, do frio, do calor. É graças ao medo, né, de ficar doente que a gente se alimenta adequadamente, deveria, né? Então, assim, o medo, ele nada mais é do que uma decisão. Tá bom? Decisão. Então, mamães, não fiquem classificando choro das crianças de vocês como medo. E tudo que é demais e tudo que é de menos é péssimo, né? Se uma mamãe, né? Ou se você não é mamãe, mas é mulher, né? Sempre fala, ai, tal, eu não faço nada porque eu tenho medo. Você está numa energia patológica do medo que aquilo te paralisa. Ai, Bia, síndrome do pânico? Também, né? Tem várias síndromes paralisantes. Pânico é uma delas. Procrastinação é outra. Falta de foco é outra. São energias que faz com que eu não me movimente, não decida. Então eu fico paralisado. Aí fala, é procrastinação. Não, é porque a pessoa não decidiu mesmo. A Fer falando eu. Porque a pessoa, sabe, a gente não tem controle do que vai fazer, né? Do que vai acontecer. E se eu não decidir, se eu não tomar uma atitude, a gente não vai saber realmente o que vai a consequência, né? Mas prestem atenção numa coisa. Medo é água. Água para. Não, a água não para. E por que a gente não vai? Né? Ou a gente fica aqui paralisado, ou aquela pessoa desorientada que faz um monte de coisa, decide por tudo e quer tudo e não tem foco. Então são coisas distintas, né? Medo demais, medo de menos é patológico. A questão é, tenha medo, aquele medo que decide, que te protege, que faz com que você movimente a sua vida. A gente, quando toma uma decisão, por exemplo, né? Quem é casado aqui, digita eu. Digita aí, quem é casado? Coloca aí eu. Um eu bem grandão, bem grandão.
Vocês decidiram casar, certo? Decidiu casar. Isso. Dani! Decidiu casar. Beleza, né? Casou. Maravilha. A Carla casada, Mi casada, Van casada, Érica casada, um monte de mulher casada. Isso, Miss Baby casada, Marcinha, super bem casada, Marcinha. Então, casados. A gente decidiu, não é verdade? Quem que não ficou com medinho? Ai, será que vai dar certo? Ai, será que é ele? Ai, será que ele vai me trair? Ai, será que... Ai, será... Mas no fim a gente foi e decidiu, né? Mesmo com medo. Esse é o elemento natural do medo. Água, fluxo, decisão. Eu vou lá. E se não der certo, tudo bem. Alisa, né, querida? Então, vou lá, mesmo com medo. Beleza, né? E o que faz com que eu movimente, eu já vou dar um spoiler de amanhã, porque eu não aguento, né? O que faz com que realmente eu me movimente é outra emoção que é regida pela raiva. É a raiva que faz com que eu faço a decisão e vou casar com essa pessoa logo. Vou dividir a escova de dente, né? Tá bom? Então, medo não é ruim. Engravidar, meu Deus, né? Dá um medo lascado, né? Meu Deus, eu quero ter filho. Mas, nossa. Ai, meu Deus. Mas aí eu vou perder minha liberdade. Ai, mas eu quero tanto ter filho. Ai, mas eu vou... Ai, mas e se eu engordar? Ai, mas eu quero tanto ter filho. Ai, mas será que alguém vai me ajudar? Ai, mas eu quero tanto ter filho. Aí vai lá, tchum. Decide, não, eu quero engravidar. E beleza, isso é a decisão do medo. Ah, eu quero arrumar um emprego. Ah, eu vou sair do emprego. É tudo o medo que faz isso. Então, sentir medo não é ruim. O que é ruim é a mãe ficar traduzindo o que a criança faz achando que é medo. Não façam isso. Vocês dão risada, né? É bem assim, né? Isso é trágico, né? Muito ruim. Então, como que vocês podem ajudar as criancinhas de vocês, né? Quem tem, né, não tem criança, mas é terapeuta, também pode ajudar as crianças, né? Entrou chorando na terapia, tá chorando na escola, não é medo, não, meu Deus, tá chorando. Não classifica. Quem classifica é a nossa mente, e aí a gente projeta isso pro outro, isso é péssimo. Né? Lembra? Quem é da década de 70, né, meu povo? Quem tem 40, assim, tipo a tia Bia, né? Na nossa época, escreva aqui, quem tem 40 igual a tia Bia? Na nossa época, tinha, não era apenas redação, interpretação de texto. Hoje em dia não tem mais isso, não. Tinha descrição, descreva a imagem. Gente, eu brinco muito disso no consultório. Ah, Rô, minha querida, né? Tamo junto, né, Rô? Então, 42, estamos juntos, Fer. Te alcanço esse ano, Fer, te alcanço. Loguinho eu chego nos 42. Sofri a crise dos 40, mas agora também já vai. Oi, querida! A Kai do mesmo ano que eu, né? Então, bora lá. Então, assim, nós tínhamos a imagem, descreva a imagem. Então, a gente descrevia, tô vendo uma casa, tô vendo uma criança, tem lágrimas rodando nos olhos da criança. Tem uma vaca. A criança tem outra criança. Então, descrever a imagem. Então, não tinha uma classificação. O menino tá chorando porque ele tá com medo da vaca. Não tinha nada disso, não. 40 e tralalá. Isso mesmo, cara. Tamo junto. Tralalá eu adorei, né? Então, não tinha essa coisa sabe, de colocar a nossa interpretação, né? O Eduardo Olhar Além do Sintoma acabou de entrar. Escreva aqui para as pessoas o que é Goethe. Ele passou por uma das imersões da antroposofia. Tá parecendo que eu tô numa discoteca. Olha aqui, as luzes aqui. Que figura. Ele passou por uma imersão da antroposofia onde ele tinha realmente que apenas observar uma flor, observar um quadro, descrever o que estava acontecendo e tentar não entrar no sensorial, sabe, na nossa opinião. Então, a nossa mente, a gente vive classificando, porque a gente sempre quer classificar a partir de uma experiência vivida lá atrás. E isso é muito ruim. Descreva a cena. Você estava na minha sala, juntinho comigo, descreva a imagem. Professora Roseli, Shirley, qual delas será, né? Então, assim,
Hoje a gente tem a mania de sempre colocar nosso sentimento, a nossa opinião, isso é bem ruim, tá bom? Eu amo a medicina chinesa, meu Deus, eu sou muito grata por ter caído nesse universo do Body Talk na medicina chinesa. Por quê? Porque a gente trabalha sempre com o centro do equilíbrio, né? Nem tanto para cá, nem tanto para lá. No meio. Tem que fazer? Faça, né? Mas nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Tudo que é muito positivo, tudo que é muito negativo é ruim, né? É patológico, tá bom? Fazer muito, fazer pouco é ruim. Tem que fazer, faz. Tá bom, meus queridos? Anotando isso aí. A Feira é aquelas alunas que é igualzinha a professora, anota tudo. Mas tô pegando no teu pé, que não é para anotar, é para sentir, para perceber. Essa live vai ficar gravada por mais de 24 horas, porque tiveram inúmeras pessoas me perguntando: Bia, pelo amor de Deus, em 24 horas eu não assisti. Então eu estou gravando do Zoom e ficará no meu canal para vocês assistirem eternamente. Tá bom, queridos? Vocês são as figuras. Ah lá, olhar além do sintoma, maridão, está escrevendo aqui: descrever sem emoção, sem julgamento, sem sentimento. É isso, a criança está berrando? A criança está berrando. Ela gritou? Ela gritou. Gente, beleza. Aí, como que vocês podem desvendar o que ela está sentindo? Faz um desenho. Pega bonequinho, Playmobil, gente. Miniatura. Vamos brincar com isso aqui. E tenta, sabe, com essa empatia, mergulhar no universo da criança sem a nossa classificação, sem as nossas crenças na coitada da criança. Certo, amores? É isso. Amanhã falarei sobre a emoção da raiva. Falei já um pouquinho agora que raiva é movimento. Falarei sobre alegria e tristeza, que são energias que se conversam. Nossa, alegria e tristeza é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas vocês vão entender por quê, tá bom? E vou falar do luto, do pesar e quais são os órgãos que se relacionam com essas emoções. Quais são os órgãos que se relacionam com as emoções, tá bom? Pesar, raiva e o luto. Pesar, raiva e alegria e tristeza, tá bom? A Fer tá falando: mostra as cartinhas da tia Bia. Boa! Vou deixar um link para vocês baixarem os cards da tia Bia, tá bom? Estará no Google Doc. Eu deixei a planilha de adulto, várias pessoas reclamaram. O Google Doc está fechado e realmente não estava com o modo compartilhamento ativado, tá? Mas aí eu ativei. Quem não conseguiu baixar, me manda um direct que eu mando pelo direct mesmo, tá bom? As cartinhas da tia Bia estará disponível assim que eu terminar a live, eu deixo para vocês. Se eu estiver muito cansada, eu vou por amanhã e vocês vão me entender, tá bom? Porque meu Google Drive, até eu achar as cartinhas da tia Bia, porque tá tudo certinho, tudo em outro computador, tá? Não no meu celular. Mas eu prometo que eu deixarei as cartinhas das emoções da tia Bia para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vocês só racham o bico de mim, né, na minha cara. A Vanessa está perguntando: boa noite. Toda doença tem uma origem sistêmica ou existem apenas um problema físico? Não sei se expressei bem. Expressou muito bem. Sim, toda doença tem origem sistêmica. Sim. Tem uma relação com a genética, tem uma relação com o ambiente. Base do meu estudo é epigenética, que diz assim: tá, eu tenho um gene de alguma doença, mas qual é o gatilho que faz com que eu desenvolva uma doença? Virou sistêmico, tá? Pode ser um alimento, pode ser uma dor, pode ser um luto, pode ser um trauma, pode ser uma fobia. Qual é o gatilho ambiental que disparou esse gene que estava quieto lá dentro de mim? Olha só, às vezes as pessoas ficam super neuróticas com essa questão. Opa, voltei. Às vezes as pessoas ficam neuróticas com essa questão da genética, tá? Leiam Deepak Chopra. Leiam sobre epigenética, que é o que o meio ambiente pode interferir na minha saúde. Isso é bacana. Isso dá um poder pessoal gigantesco.
né? É isso que explica, né? Se irmãos gêmeos, por exemplo, tem estudo que é maravilhoso de epigenética de gêmeos autistas. De gêmeos autistas. Eu aprendi isso com a doutora Tiele Machado. Não aprendi, não, vi num curso dela, né? Adoro essa mulher, um beijo, Tiele. Então, assim, gêmeos autistas, né? Comprovando que o autismo não é genético, né? Então, gêmeos têm o mesmo traço genético, né? Gêmeos univitelinos, tá bom? Aí, um deles só desenvolveu autismo, o outro não. Meu Deus, por que será? Uau! É uma relação intrinsecamente direta, né, com questões ambientais, tá? Então, base do meu estudo é a epigenética, graças a Deus, isso dá um poder pessoal absurdo, tá bom? Acho que não tem mais perguntinhas, queridas. Tô aqui focada, tentando sair do mental. Maravilha, focando na voz do coração. Maravilhoso. Completando a pergunta porque falhou. O atraso da fala pode ser sistêmico e relacionado a quê? Desde já, obrigada. Sim, sim. Fonoaudiologia sistêmica pura, né? Pode ser apenas falta de estímulo. Mas agora eu vou dar uma bagunçadinha na cabeça de vocês, tá? Mas pode ser por alguma exclusão. Pode ser por um aborto. Não sei se você é fono, mas leitura obrigatória para fonoaudiólogas. O outro jeito de falar de Bert Hellinger, né? Ele traça assim com maestria e comprova que eu não tô louca. Então, isso para mim já foi uma libertação. Nossa Senhora, ele também observa isso, tá? Que não tem uma relação apenas, né? Não fala, não fala. A criança não é uma boca ambulante, né? Tem todo um sistema, tem toda uma família, tem todo um costume, uma cultura envolvida, né? Então, é sistêmico, sim, eu afirmo isso. Meu livro está saindo, né? Com vários casos, né? Comprovando tudo isso, tá bom? Muito bem, queridas. E quando a criança for maior de 9 anos e contaram a história da loira do banheiro, história da loira do banheiro, você que tem 40 e muitos, né? 40 e tá lá. Quando a criança for maior de 9 anos, contaram a história da loira do banheiro e não fica no banheiro para tomar banho sozinha. O que é? Medo da história, né? Isso provavelmente é medo da história, judiação, né? Como ressignificar o medo da criança, né? Isso aos poucos e provavelmente ela vai precisar de ajuda terapêutica, sim, né? Porque depois que entra uma crença, né? Não tem como desentrar. Depois que você vê, não tem como desver, né? Essa criança provavelmente vai precisar de apoio terapêutico, sim. Você pode falar que isso é uma crença, que isso não existe. A mamãe tá aqui porque deve, e abraça, e faz muito carinho, faz muita massagem. Eu acho que é a sua filhinha que faz medicação Veleda, né? Eu adoro, eu amo de paixão. Olha, eu fazendo propaganda, meu Deus. Como é que a gente usa aquele óleo de lavanda, né? Tá bom? Então pode fazer uma massagem nela antes de dormir e falar que a loira não existe, né? Mas isso leva um tempo porque ela ouviu, né? Depois que ouve, entrou, não tem como desentrar, né? Não é sair, é desentrar, tá bom? Viu? Não tem como desver. Então, essa criança precisa, sim, de atenção. É igual traumas, né? Traumas, né? De assalto, batida de carro. Essa criança precisa de um apoio, com certeza, tá? Vai ficar com medo mesmo. E aí é um medo que ficou uma memória ativa. Não é apenas o medo pra cá, o medo pra lá. Criou uma memória ativa, tá bom? O início da pergunta não foi. Minha filha de 4 anos tem atraso de fala e a segunda falou super rápido. Morando nos Estados Unidos, ela faz terapia 2 vezes por semana. Tá. Pode ser que seja um problema de comunicação mesmo, né? Será que escreva aqui para mim? Dentro de casa, vocês falam português? Vocês falam inglês? Como é que é isso? Ela estuda, já vai para a escola? Como é que é? Porque já tem uma irmã, já deveria estimular, né? Mas como é que foi essa mudança para vocês para os Estados Unidos? Você está feliz, o papai está feliz. Isso implica uma série de, olha, é uma série de questões mesmo, né? A minha sugestão. E faz terapia 2 vezes por semana, né? Não sei se é terapia fonoaudiologia sistêmica, talvez não, né? Não com esse olhar do todo.
Então, estimular a linguagem, a comunicação, afago. Mas olhe um pouco para você. Será que está confortável vocês aí? Ou tem alguma coisa inconsciente que está aí latejando? Meu Deus, que saudade de alguém, sabe? Letícia, se você quiser, me manda no direct, porque as perguntas vieram todas cortadinhas, tá bom? Queridas, eu quero agradecer a presença de vocês. Amanhã, então, tem emoções de alegria e tristeza, emoção da raiva e emoção do luto, do pesar, tá bom? Deixarei mais uma caixinha de pergunta para vocês e terei prazer em responder. Vou ter que desligar antes que o Instagram me desligue. Um beijo para vocês. Sim, você é fonoaudióloga. Leia o outro jeito de falar. Leia. Você vai adorar. Mas me chama no direct, a gente conversa mais. Um beijo, queridas. Até amanhã.